Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Inaugurada pela proposta de emenda à Constituição 3220, a reforma administrativa é, sem dúvida, um dos carros-chefes do governo de Jair Bolsonaro e de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. No discurso oficial, a PEC é uma tentativa de modernizar o Estado brasileiro, tornando-o mais ágil, menos inchado e oneroso. Na prática, a coisa não é bem assim. A reforma pretende destruir com alguns dos princípios mais importantes do serviço público, causando impactos que vão desde a precarização do trabalho e, por consequência, dos serviços oferecidos pelo setor, indo até a abertura para influências políticas e perseguições em contratações e demissões, por exemplo. É sobre a reforma administrativa e alguns dos seus principais perigos que a nossa edição do Ponto de Pauta de hoje vai falar. E para isso, o nosso convidado é o advogado e professor, especialista em Direito Constitucional, integrante da Associação de Juristas pela Democracia e assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado, Marcos Rogério Souza. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a reforma administrativa. Marcos, eu gostaria de começar agradecendo imensamente pela tua disponibilidade em falar conosco. Olá, Rafael. É um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes do Ponto de Pauta. Certo. Marcos, para começar, a gente vem debatendo com frequência a questão da reforma administrativa e a gente vem apontando muitas questões, leituras políticas, e é óbvio que a tua fala também vai estar permeada por uma leitura política do projeto, mas eu queria abordar alguns pontos técnicos que eu destaquei, que eu acredito que a gente ainda monitora alguma falta de informação ou de compreensão sobre algumas questões, alguns pontos chaves da reforma. Sendo assim, e aí eu selecionei alguns pontos, mas sinta-se à vontade para acrescentar outros também, obviamente. Eu separei alguns considerando o tempo que nós temos aqui. Mas o primeiro deles que eu gostaria que tu comentasse é a questão da estabilidade. O presidente, ele já disse em entrevistas que ele não vê problema nenhum por exemplo, um candidato venceu uma eleição, assumiu uma prefeitura, quando ele entra na prefeitura, ele limpa o quadro, inclusive de concursados dessa prefeitura, e coloca um novo quadro lá. O presidente acredita que não há nenhum problema nisso. Então eu gostaria de começar te perguntando sobre essa questão da estabilidade. Como ela aparece na reforma, se de fato ela atinge apenas futuros servidores e servidoras, e também como que tu lê essa questão dessa rotação, dessa rotatividade a qual o presidente se refere como algo, inclusive, benéfico para o serviço público. Rafael, na verdade, eu considero que o presidente está muito equivocado. Todo e qualquer pesquisador do setor público que entende minimamente do funcionamento da administração pública sabe que para que a gente possa ter políticas públicas consistentes e serviços públicos eficientes que atendam às necessidades da população, é fundamental você ter um conjunto de coisas. Um primeiro bloco de questões importantes é fundamental que você recrute servidores que tenham qualificação para aquele trabalho. Por isso que o concurso público é tão importante. Depois, é fundamental que esse servidor ele tenha autonomia para poder fazer aquilo que precisa ser feito e não responder ao interesse político do A ou do B. Então, o servidor precisa ter autonomia. E mais, o serviço público precisa ter continuidade. Autonomia para fazer o que é certo e continuidade para que o serviço não acabe a cada ciclo de governo. Quando você acaba com a estabilidade, você retira a autonomia do servidor, de tal maneira que ao invés de atender ao interesse público, ele pode ser pressionado a atender outros interesses, e ele também quebra esta continuidade do serviço público. Isso é péssimo. O Brasil viveu, Rafael,
na maior parte da sua história, com esse regime sem estabilidade. A estabilidade foi sendo introduzida aos poucos no direito brasileiro, exatamente a partir do diagnóstico muito forte de que a mudança de governo significava a mudança dos servidores, inclusive servidores técnicos, servidores de escola, servidores administrativos, servidores que atuam nos postos de saúde. Então, esta politização da administração pública sempre foi muito prejudicial, e foi por isso que a estabilidade foi criada. Então, na verdade, quando a gente fala que a reforma vem para mudar, para reformar, para melhorar, na verdade, a palavra reforma está mal posta aí, porque a reforma, ao fim e ao cabo, ela vem para destruir, desmontar aquele pouco de avanço que a gente conseguiu. Então, acabar com a estabilidade é acabar com a continuidade do serviço público, e isso é péssimo. Certo, e eu reforço uma questão. Ela atinge apenas os futuros, os novos servidores? Perfeito. No tópico da estabilidade, aqueles que já estão no serviço público, aqueles que já ingressaram no serviço público, sejam eles servidores estáveis ou sejam eles servidores em estágio probatório, esses não serão afetados pela quebra da estabilidade. Para todos os outros ingressantes na administração pública, haverá a quebra da estabilidade para os chamados cargos por vínculo de indeterminado, tempo indeterminado. A reforma, acho que você está bastante por dentro, né? A reforma ela tem 4 vínculos, 4 modelos de vínculos. Tem os chamados cargos típicos de Estado, que é o topo do serviço público, aqueles cargos que não têm correspondente no mercado, como diplomacia, fiscalização, auditorias. Esses cargos eles seguem com estabilidade. Os chamados vínculos por prazo indeterminado é um novo tipo de vínculo que pega 90% do serviço público e é onde estão, inclusive, os professores universitários, os tais das universidades, os técnicos, é onde estão a maciça maioria dos servidores brasileiros. Este cargo é um cargo que não tem estabilidade, então ela quebra isso. Tem outro vínculo, que é a contratação temporária, ela já existe hoje, mas é ampliada. E tem um outro, Rafael, que tem coisas importantíssimas para serem ditas, que é o chamado cargo de liderança e assessoramento. Então, a estabilidade, ela não existe para liderança e assessoramento, não existe para o temporário e não existe também para o vínculo indeterminado. O que significa dizer que os novos ingressantes, nenhum deles será servidores estáveis, salvo aqueles que ingressarem no cargo típico de Estado. E nós temos uma perspectiva, Rafael, de nos próximos 10 anos, alguma coisa como 60%, 70% dos servidores públicos se aposentarão. Então, em pouquíssimo tempo, a cara da administração pública será uma cara sem servidores estáveis, se essa PEC não for derrotada. Perfeito. Marcos, outro tópico que eu gostaria de te convidar a comentar é a questão da redução da jornada e consequente redução do salário. Como essa questão aparece na reforma? A quem ela atingiria? Enfim, eu gostaria que tu comentasse essa questão. Perfeito. Rafael, mas é importante a gente marcar aqui muito fortemente no nosso debate é que os servidores atuais eles são muito confusos sobre se a reforma vai atingi-los ou não. Então, é muito importante diferenciar que, no que diz respeito ao ingresso no serviço público, a PEC 32 não afeta os atuais, apenas no que diz respeito ao ingresso no serviço público. Em todos os demais aspectos, inclusive nesse que você acabou de mencionar, a PEC atinge os atuais servidores públicos. Então, até a PEC atinge os atuais servidores públicos no que diz respeito à avaliação de desempenho. Do jeito que está no texto da PEC 32, a avaliação de desempenho será regulada por uma lei ordinária ou uma medida provisória, no caso dos servidores federais, o que coloca em risco a inclusão de critérios flexíveis e sem avaliação técnica. E pode dar margem para perseguições políticas, para perseguições pessoais, e isso é muito grave. A PEC atinge
os atuais servidores no que diz respeito, por exemplo, aos chamados cargos de liderança e assessoramento. De acordo com a PEC, Rafael, as atuais funções comissionadas ou funções de confiança e os atuais cargos em comissão, eles deixam de existir e passa a existir somente o chamado cargo de liderança e assessoramento. Então, os atuais servidores ocupantes de função de confiança vão sofrer os impactos disso. E, mais importante, a PEC, ela tem um artigo 2º e 3º que ela diz respeito às regras de transição para os atuais servidores. E em outras oportunidades, o legislador, né, o Congresso Nacional, diria: estas normas não se aplicam aos atuais servidores. Mas, infelizmente, Rafael, não é isso que está escrito lá na PEC. Ele diz que as normas da atual PEC não se aplicam aos atuais servidores que tenham leis próprias organizando as carreiras, desde que essas leis não sejam alteradas. Vamos pegar, por exemplo, redução de jornada e salário, que eu já comento já. A PEC, ela prevê a redução de jornada e a redução de salário dos servidores. Se aplica ou não se aplica aos atuais? Aí nós vamos lá para o artigo 2º e 3º e vamos perceber o seguinte: para aqueles servidores que ingressaram no serviço público e não têm leis próprias organizando as carreiras, que é a maciça maioria dos servidores municipais e estaduais, a redução de jornada e a redução dos outros direitos se aplica para os atuais. Para aqueles servidores, como, por exemplo, o magistério, que tem um plano de cargos e salários, né, tem uma lei própria, para esses servidores, a PEC diz, não se aplica, mas se houver uma mudança na lei depois, se aplica. Ou seja, você retira a proteção do servidor da Constituição e joga para uma lei que pode ser modificada em alguns dias, 2, 3 dias, por um prefeito e por uma Câmara de Vereadores, pelo presidente da República, por meio de medida provisória. Então, a PEC afeta, sim, e muito os atuais servidores. E aí você me perguntou, estou falando demais, né, Rafa? Aí você me perguntou sobre a redução de jornada e de salário. A redução de jornada, ela precisa ser, a redução de jornada e de salário, ela precisa ser incorporada à Constituição da República, porque existe hoje um direito, né, na Constituição que protege a irredutibilidade de salários. Não pode haver redução de salários. E aí a PEC muda a Constituição para permitir essa possibilidade. Ora, Rafael, para os servidores públicos, a redução do salário é uma tragédia, porque altera o orçamento familiar, desarticula o pagamento das contas, pode deixar numa situação mais difícil. Mas isso é ruim, né? Mas para o servidor, para o cidadão que usa o serviço público, é pior ainda. Porque se você reduz, por exemplo, num posto de saúde que tem 10 funcionários, se você reduz a jornada desses funcionários em 30%, ao fim e ao cabo, ficarão apenas 7 funcionários para atender a população num posto de saúde, porque você reduziu 30%. Se você reduz de 10 para 7, nós estamos falando de menos serviço público prestado para a população naquele posto de saúde. Então, para o servidor, reduzir o salário afeta o seu bolso e desarticula o seu orçamento. Mas para o cidadão que usa o serviço público, a redução da jornada significa menos servidores para atendê-lo. E como nós já temos muita falta de servidor, isso é realmente muito ruim para o cidadão. Certo, e só pegando um gancho ainda dessa questão, esses cargos de assessoramento e liderança que podem vir a ocupar espaço de cargos de funções gratificadas, enfim, eles não precisam necessariamente ser ocupados por pessoas do quadro do funcionalismo público, certo? Elas podem ser indicações à revelia de quem tem o poder para indicar, certo? Certo, Rafael. Isso é muito grave. Vamos pegar o caso do governo federal. Nós temos hoje no governo federal 90 mil cargos com essa natureza. Nós temos 70 mil funções de confiança e temos 20 mil cargos em comissão. De acordo com a lei atual, as funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores estáveis. Então, são aquelas funções que
a gente dá para o servidor para que ele ocupe um cargo melhor, um cargo de direção de um órgão, de uma entidade, ou um cargo de assessoramento superior. Então, a função de confiança, ela serve para isso, para você dar ao servidor uma atribuição maior e ele ganha um pouco mais. Só que as 70 mil funções de confiança são para servidores efetivos, estáveis. Os outros 20 mil cargos de comissão que existem no governo federal, Rafael, 14 mil cargos também devem ser ocupados por servidores efetivos. Ao fim e ao cabo, portanto, apenas 6 mil cargos são de livre provimento. Ou seja, você pode trazer pessoas de fora da administração pública. De acordo com a PEC 32, esses 90 mil cargos serão transformados em cargos de liderança e assessoramento, o que significa que você pode atrair 60 mil pessoas de fora da administração pública, sem nenhuma seleção, apenas por indicação política. Ou seja, nós estamos colocando um exército de apoiadores do governo de plantão lá no governo. E mais grave, Rafael, os cargos de liderança e assessoramento, os cargos em comissão e as funções de confiança só servem para direção e para assessoramento. Mas na PEC ela diz que esses novos cargos servem para direção, assessoramento e funções técnicas. Ou seja, você traz apaniguados políticos para dentro da administração para exercer funções técnicas. O prefeito pode indicar o diretor da escola e o professor da escola. O presidente pode indicar o reitor da universidade, dessa querida universidade, e os professores da universidade. Então é muito grave. A PEC, ela desqualifica o esforço de profissionalização da gestão pública, trazendo esta lógica do QI, né, do que indica para dentro do serviço público. Não vai dar certo e não vai melhorar o serviço público, certamente. Certo. Marcos, já me encaminhando para o fim, outro ponto que eu gostaria de te convidar a comentar e que tu já comentaste um pouco, mas eu queria saber especificamente agora sobre ele. É a questão da avaliação de desempenho. Como a reforma apresenta esse tema, como isso se daria e quais impactos isso poderia trazer? Excelente questionamento, Rafael. A PEC, ela, desde 1998, quando houve a reforma, a emenda constitucional número 20, já há a previsão de uma lei complementar para a instituição dos critérios de avaliação de desempenho. Então, o governo, se quisesse modificar a administração pública, poderia muito bem ter instituído esta lei complementar. É uma lei mais complexa, mais difícil de ser aprovada, porque exatamente a avaliação de desempenho é um tema muito sério, que exige este diálogo amplo para que você estabeleça critérios que não se prestem à perseguição política e a perseguições pessoais dos servidores. O governo, preguiçosamente, não faz essa regulamentação. Ao contrário, ele introduz na Constituição a possibilidade de que esta lei complementar seja, na verdade, uma lei ordinária. Então, para os atuais servidores das universidades, por exemplo, que já têm, tanto na carreira docente como nos cargos técnicos, já há dispositivos que prevêem como vai se dar essa avaliação, essa nova lei poderá alterar esses dispositivos. A PEC não diz como serão os critérios da avaliação de desempenho, só diz que uma lei mais simples de ser aprovada, pode ser inclusive uma medida provisória, é que vai definir esses critérios de avaliação de desempenho. E isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Eu sou muito favorável, Rafael, à avaliação de desempenho, porque eu entendo que o servidor público ele tem que ter compromisso efetivo com a entrega dos serviços públicos. Agora, eu acho que é muito temerário você fazer isso a toque de caixas, numa lei ordinária, numa medida provisória, sem nem discutir com as categorias esse tema. E é preciso lembrar que a avaliação de desempenho prevista na PEC,
ela pode representar a demissão de servidor estável, inclusive os atuais. Ou seja, neste ponto, ela também se aplica aos atuais. E com critérios mal elaborados, certamente poderá criar riscos, né, para o servidor. Esses critérios mais flexíveis podem gerar demissões injustas e isso é muito prejudicial para o servidor e para a população que mais precisa. Certo, agora eu gostaria de te perguntar uma questão que é complementar a isso tudo que a gente vem falando, talvez mais importante ainda, porque até agora nós falamos sobre alguns dos eixos da reforma e do impacto que esses eixos causam e que a reforma como um todo causa no funcionalismo público, nas carreiras. Mas até o senhor já comentou rapidamente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta específica agora sobre isso, já me encaminhando para o fim. E a sociedade? Se a gente já falou até agora o que tem de mais perigoso, nocivo na reforma para o funcionalismo público em termos de carreiras, por exemplo, o que tem de mais nocivo para a sociedade na reforma? Tudo na reforma para a sociedade é nocivo, infelizmente. Talvez não para toda a sociedade, né? Tem pessoas que não precisam dos serviços públicos ou precisam menos. Pessoas mais abastadas, que têm convênios de saúde, que pagam escolas privadas para os seus filhos. Mas mesmo essas pessoas precisam do serviço de segurança, do serviço ambiental, dos serviços administrativos. Vai ser prejudicado. Mas para a população mais pobre, que precisa dos serviços públicos, porque sem os serviços públicos ela não consegue efetivar o seu direito à educação, o seu direito à saúde, a reforma representa um grande desastre. Primeiro, porque ela desarticula a formação, o ingresso e a prestação do serviço por parte do servidor público. Ela precariza os vínculos. Eu digo, inclusive, Rafael, que a reforma administrativa ela representa para o servidor público o que a reforma trabalhista representou para os trabalhadores do setor privado. Vínculos mais precários, salários mais baixos, menos direito. Ora, se você tem servidor público desmotivado, ganhando menos, sem qualificação, certamente vai prejudicar a população. Além disso, a reforma ela se caracteriza por ser privatista, ou seja, existem vários dispositivos na PEC 32 que apontam para a privatização dos serviços públicos. Essa privatização, ela representa, ao fim e ao cabo, uma desresponsabilização dos governos. Imagina se não houvesse SUS na pandemia. Imagina se não houvesse vacinas pagas pelo governo na pandemia. Se fosse privado, o privado visa lucro. E aqueles que têm dinheiro pagam, aqueles que não têm não pagam. Então, para a população, a privatização também é muito ruim. Para a população, essa mistura de critérios políticos e eleitorais com critérios técnicos também é muito confuso. A população precisa de um serviço público estável, com continuidade, com qualidade, com eficiência. Então, para a população, sob todos os pontos de vista, a reforma é muito nociva. Além de eu já ter dito que a redução da jornada para o servidor é ruim porque reduz seu salário, mas para o povo é ruim porque reduz seus direitos. Então, ela é nociva em todos os seus aspectos. Certo. E agora, para encerrar, prometo uma pergunta, digamos, de caráter mais factual. Qual é o estágio da reforma? E na sua opinião, quais são os caminhos para barrar ela no atual estágio que ela está? Rafael, a reforma ela foi aprovada na CCJ da Câmara no mês de maio. Lá na CCJ, a pressão da sociedade e a mobilização dos movimentos sociais e da academia, dos deputados de esquerda, principalmente, mas não só de esquerda, lá na CCJ já caíram vários problemas da PEC. Foi retirado da PEC, por exemplo, uma previsão de incluir o princípio da imparcialidade e da subsidiariedade, além de todos os demais princípios, que estavam no texto original. E esses princípios
ele introduzia a lógica do escola sem partido dentro da administração pública e dizia também que só poderia ter serviço público quando não houvesse a atividade privada naquela área. Então, se tem educação privada, não tem que ter educação pública. Se tem saúde privada, não tem que ter saúde pública. Então, esses princípios caíram. Foi arrancado da reforma também aquela previsão de que o presidente da República, por decreto, numa canetada, pudesse extinguir um órgão público, pudesse extinguir uma universidade. Imagina, Rafael, você acorda, está indo para o seu trabalho e, de repente, lê no Diário Oficial ou no jornal que o presidente, por decreto, extinguiu a universidade onde você trabalha. Então, esta possibilidade também foi retirada da reforma graças à mobilização social. Foram tiradas outras coisas também, mas ainda há muito problema. E a PEC está agora na comissão especial. A comissão especial ela tem de 10 a 40 sessões para emitir o parecer. A previsão é que, em meados de agosto, ela possa fazer isso. E é lá na comissão especial que os debates de mérito vão acontecer. E é lá na comissão especial também que a sociedade precisa se mobilizar. Não sei se você cozinha feijão na sua casa, Rafael, você estava falando da sua mãe, talvez ela faça isso para você, mas quem está nos ouvindo talvez cozinhe feijão. E a gente sabe para amolecer o feijão, a gente precisa colocar na panela de pressão. E eu sempre digo, né, com esses 17 anos de Congresso Nacional, de que parlamentar, né, deputado, senador, político, é que nem feijão, só amolece na pressão. E eu acho que é isso que tem que ser feito, uma pressão democrática, uma pressão forte, mas respeitosa, para que os parlamentares se convençam dos problemas que a PEC tem e rejeitem a PEC, ou alterem profundamente. Mas essa pressão só vai ganhar corpo se houver um diálogo com a sociedade, para que ela entenda que esta reforma privatista, fiscalista e autoritária deve ser modificada e derrotada. Certo. Marcos, eu gostaria de agradecer imensamente pela tua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael. Só me dá mais 30 segundos que eu quero dizer uma coisa. Fica à vontade. Nós nos debatemos diariamente com pessoas reclamando dos serviços públicos. Eu, inclusive, tenho uma avaliação muito crítica da forma que alguns serviços são prestados. As crianças vão para a escola e às vezes não aprendem, a pessoa vai no posto de saúde e não é atendida, a pessoa tenta aposentadoria depois de trabalhar uma vida inteira e a aposentadoria demora 1 ano, 2 anos. Esses problemas todos são problemas reais e precisam ser enfrentados e precisam ser resolvidos. Esses problemas reais devem ser objeto de uma reforma administrativa. Então, eu acho que tem que ter uma reforma administrativa? Sim, eu acho. Esta reforma administrativa serve? Não serve. Ela é imprestável para resolver esses problemas que eu estou mencionando, além de criar vários outros muito piores. Então, debater a reforma administrativa no Brasil, Rafael, passa por compreender que qualquer reforma tem que estar voltadas para resolver o problema concreto da população, por serviços públicos de qualidade. Mas uma das premissas deve ser os servidores públicos que fazem o serviço público no dia a dia, eles são quem mais conhece os problemas e eles têm que ser chamados para dialogar sobre essa reforma. Portanto, uma reforma autoritária como a PEC 32 não dá conta. Os servidores na PEC 32 são apontados como parte do problema. E a reforma administrativa, ela tem que partir da premissa de que os servidores são parte da solução. Outra coisa, Rafael, a reforma administrativa é para qual projeto de país? Porque se você tiver em mente a ideia do Estado mínimo, do Estado neoliberal, com poucos compromissos com os direitos sociais, talvez a PEC 32 dê conta. Mas se você quiser um Estado com desenvolvimento econômico e social, com transição ecológica, um Estado que atenda o povo, inclusive para reduzir as desigualdades, esta reforma administrativa não serve. Então, uma reforma administrativa tem que pensar a digitalização em massa, a desburocratização da administração, tem que pensar na gestão do desempenho do servidor público.
Mas eu falo gestão do desempenho e não apenas avaliação de desempenho. Tem que pensar o ciclo laboral completo no serviço público. É preciso ter claro que esta reforma tem que ter caráter republicano, ou seja, tem que acabar com privilégios. E a reforma, a PEC 32, sequer trata todos os servidores públicos, né? Ela deixa de fora juízes, promotores, deixa de fora militares. O impacto para os cargos típicos de Estado é menor, ou seja, o topo do serviço público ou não está na reforma ou tem um impacto menor. Eu estou defendendo que eles sejam incluídos na reforma, pelo contrário. A reforma é péssima, mas se a reforma é péssima para ele, é também para o técnico da universidade, para o professor universitário, é também para a enfermeira, para o médico. A reforma é ruim para todos. Por isso que essa reforma proposta pelo governo Bolsonaro precisa ser derrotada. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição. Marcos, a gente que agradece imensamente. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor, advogado, especialista em direito constitucional, integrante da Associação de Juristas pela Democracia e assessor da liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado, Marcos Rogério Souza. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.